gente já. Não sei, eu fiquei 3 anos da minha vida trabalhando em São Paulo, assim, 3 dias por semana, toda semana. E lá eu era rô, né? Não tem jeito. Vocês falaram, eu lembro, quando eu estava em São Paulo também, eu fiz uma pós-graduação lá em gestão de pequenos negócios, e lá também a galera é má para cá, má para lá. Isso aí. Muito bom. Bom, estamos já com a turma entrando na sala, fico feliz de contar com todos vocês, Alessandra, Áurea, Bruna, Carolina Ventura, Isabel Cristina, Maria Eduarda, muito bom, bem-vindas. É um público predominantemente feminino, embora tenha o Rodrigo Carvalho aí me ajudando a representar, né, o lado masculino da história. Bem-vindos todos e todas e todos, né? Queria pedir a vocês que, na medida que forem entrando, usassem o campo do bate-papo para dizer, bacana, Rodrigo, é isso aí, para dizer a cidade de que estão falando, para a gente ter uma ideia também da composição do grupo de hoje à tarde, / noite, né, em termos da cidade de que está falando. Eu estou falando do Rio, né, da Gávea, do Rio. A Má está... Onde você está mesmo, Má? Eu estou em São Paulo, sempre. São Paulo, isso. Mariana? Marina? Marina. Marina. É óbvio que ela não respondeu, né? Eu fiquei, não é comigo. São Luís do Maranhão. Marina está falando de São Luís, maravilha. Bruno está falando do litoral de São Paulo, muito bom. Rodrigo está falando de Brasília, bem-vindo. Distrito Federal é sempre representado. A gente tem alguns heavy users aqui que são lá de Brasília. Thaísa de Portugal, olha que bárbaro. Muito bom, maravilha. Então, bem-vindos todos. Essa diversidade é um dos presentes, né, que a plataforma digital nos dá, né, a possibilidade de aproximar um monte de gente. Simone de Portugal também, olha, os portugueses estão tomando conta aqui do pedaço, muito bom. Meu nome é Roberto Meirelles, eu sou um dos fundadores do Instituto Rio Moda, é com prazer imenso que eu estou aqui em mais um webinário que a gente está fazendo dessa vez em parceria com o Sebrae Maranhão e com apoio da Yara Brasil, que é uma empresa que eu não conhecia, tive o prazer de conhecer mais recentemente e fiquei assim, quase envergonhado de não conhecer, porque é uma empresa grande, estruturada, abrangente, tem uma atuação profunda e foi muito bom passar a conhecer. Eu já vou passar aqui a palavra para a Marina e para a Má, mas antes eu queria combinar algumas coisas com vocês, e a primeira delas, queria que a gente usasse super à vontade o campo do bate-papo, para como a Carolina, a Narla, a Rosa fizeram agora, dizendo de onde falam. Vamos usar à vontade para comentários, sugestões, para respostas assim rápidas a perguntas abertas que a gente venha a fazer, mas eu queria pedir que a gente usasse o campo de perguntas e respostas, que aparece com 2 balãozinhos, para fazer as perguntas. Se tiver pergunta, elas vão ser muito bem-vindas. Faz lá no campo de perguntas e respostas, porque isso permite a gente segurar as perguntas e responder depois com mais ordem, assim. E outra vantagem, se por acaso não der tempo de responder todas, se as perguntas forem feitas lá no campo de perguntas e respostas, a gente gera um relatório e responde depois por e-mail. Tá? Então, muito simples, comentários no bate-papo, perguntas lá no Perguntas e Respostas. Tá? E eu queria aproveitar esse iniciozinho, antes de passar para a Marina, para fazer 3 enquetes aqui para a gente, elas vão aparecer agora para vocês aí na tela. E a primeira delas é para a gente ter uma ideia da composição geográfica do grupo de hoje, em termos de região do país de que está falando, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste. Pelas cidades eu já vi que tem gente de um monte de lugares, mas marca aí, por favor, porque depois a gente faz umas estatísticas com base nessas respostas. Tá? E, bom, Sudeste aparentemente está ganhando essa disputa, né? Vamos lá. Não é uma disputa, né? Mas eu vou compartilhar os resultados com vocês. A gente tem um grupo aqui predominantemente composto por pessoas que vêm do Sudeste. Muito bom. Obrigado aí. A segunda enquete sobre o horário do nosso webinário de hoje. Queria ter uma ideia se o horário está ok, se está tarde demais, se está cedo demais. Isso ajuda a gente a calibrar em outras iniciativas, né, que vem a ter. E a gente está trabalhando para que tenha, né? Até porque esses webinários têm sido um espaço incrível de troca, de compartilhamento, de presença. Aliás, o Sebrae tem sabido muito bem fazer uso desse espaço, né? Sebrae, desde abril desse ano, a gente tem feito
um trabalho semelhante com o Paraná, com Pernambuco 2 vezes, com o Acre, com o Maranhão, né? E agora estamos indo para o Amapá, enfim, né? Não tem distância, né? Não tem distância quando a gente está falando de programas online. E aí, pelo que a gente está percebendo, o horário está adequado para a maior parte das pessoas, mas para algumas pessoas está meio cedo. Ok, legal. E uma terceira e última enquete, né, que eu vou fazer agora. Eu queria muito saber como é que vocês ficaram sabendo desse webinário de hoje. E aí, usando as alternativas que a gente tem, Instagram, Facebook, e-mail marketing, WhatsApp, recomendação, alguma outra coisa diferente dessas, né? Fiquem à vontade para marcar. Olha, nós já temos 20 pessoas na sala, muito bom. Estou compartilhando o resultado com vocês agora. E-mail marketing disparado na frente, isso tem sido uma recorrência, o que só nos leva a entender que e-mail marketing bem feito continua valendo como uma alternativa segmentada, né, para um público como o que a gente atende. Realmente isso coincide aí com os resultados da maior parte dos webinários que a gente realizou. Muito bom. Maravilha. Então, queria agradecer mais uma vez. Queria passar agora para a Marina Lavareda, que está conosco hoje, representante Sebrae Maranhão, para a gente fazer uso do nosso tempo aí. Então, gente, boa tarde, tudo bom? Eu já fiquei fascinada aqui antes da gente entrar na pauta, né? A gente já aprende horrores aqui. Então, muito legal essa questão das enquetes, a gente já traça realmente um perfil de público e a gente já traça meio que qual o melhor caminho, né, de divulgação. Então, a gente já entra aprendendo aí sobre, foi uma surpresa para mim, o e-mail marketing aí na frente, viu? Muito bom, muito relevante esse começo aí, viu? Parabéns. Gente, eu sou Marina Lavareda, eu sou gestora de projetos no Sebrae Maranhão. O Sebrae Maranhão é que está oportunizando aqui essa série de webinários pela... Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Uhum. Ai, pareceu que tu estava travado para mim. Bom, essa série de webinários aqui de moda, né, da série de moda, e tem refletido muito, a gente tem tido muitos resultados importantes. A Marisa do Amparo, que é a gestora de moda, que fez toda essa articulação, ela escuta muito o que o público pede, é muito sensível a isso, né? E vem oportunizando aí diversas ações com o foco mesmo de que o pessoal de moda esteja antenado com as temáticas. Essa temática de hoje é fantástica, eu sou uma apaixonada pelo tema. Infelizmente eu não vou poder ficar até o final, mas eu vou ficar o máximo que eu puder para sair correndo daqui para os meus compromissos, mas muito feliz realmente com esse tema de hoje, com essa série de moda que vem trazendo aí diversos temas relevantes e com essa parceria aí feliz com o Instituto Rio Moda, né, que vem trazendo toda a sua expertise, toda a expertise não só de conteúdo, mas também de como levar esse conteúdo, de como trazer a melhor forma esse conteúdo com os especialistas que traz. Então, a gente está realmente feliz com essa parceria. Não posso deixar de falar da Yara Brasil, que tem nos apoiado em diversas ações aqui do Sebrae, muito bem lembrado aí. E o tema de hoje, ele vai ser explorado pela minha xará, Marina Ricken, conhecida também como Mar Ricken, lá em São Paulo e mundo afora aí. E ela vai trazer esse posicionamento, né? Como é que a gente trabalha toda essa estratégia, essa gestão de marca, essa personalidade, como é que a gente quer ser percebido, como é que a gente quer ser reconhecido, né? Eu acho isso fantástico, aproveitem muito. Se essa caixa de pergunta ficar vazia, porque... Não sei, porque o momento é esse, é agora mesmo de explorar com a especialista esse feliz tema que foi escolhido. Parabéns aí para todos vocês, tá? Vamos lá, vamos embora. Mar, é contigo. Boa. Quero agradecer aí o convite do Roberto e da Marina para fazer parte aí, conversar com vocês sobre branding. Roberto, você queria falar alguma coisa? Só avisando para a Marina e para todos os demais que é padrão nosso, no dia seguinte a cada webinário, mandar para todo mundo não só os slides usados, mas também a gravação, o link para fazer download da gravação do webinário.
Então, Marina, se você não conseguir ficar até o final, não tem problema. Amanhã você faz download e assiste depois offline mesmo e tal, você e todos os outros. E a minha sugestão é usem e abusem do compartilhamento desse material, porque a experiência já está aqui, né? Então vamos, né, viver com intensidade a possibilidade de interagir, de perguntar, de trocar, só que não termina aqui, porque não termina nunca, né? E amanhã mesmo a gente já manda esse link para vocês. Tá? Então fica aqui o aviso. Parabéns, show de bola, obrigada. Muito bom, excelente. Então tá bom, maravilha. Má, é com você. Boa. Gente, antes de qualquer coisa, assim como vocês se apresentaram, eu vou contar um pouco quem sou eu. Então, eu amo esse meme da Mônica de que quem é eu empreendedora, né, que faz de tudo, faz atendimento, faz marketing, criação, produção, vendas, financeiro, faz de tudo. Para contar um pouquinho para vocês, eu sou designer de produto como formação, fiz uma pós de branding, trabalhei nas maiores agências de branding e de inovação aqui de São Paulo, e hoje sou COO da Brand Gym, que é um escritório que a gente é focado em startup e empreendedores, tá? Então, o que eu, como COO, eu sou apaixonada por gestão de projetos, assim como a Marina, que acabou de falar também, é gestora de projetos lá no Senai. Estratégia, que eu já fui também estrategista aí nessa minha jornada. Também, como comentei, amo design, sou a flanelinha, adoro dar pitaco. Mexo em Excel, porque adoro organização, adoro lidar com pessoas e sou apaixonada por construir marcas, tá? Então, só para vocês terem uma noção, eu tenho aí de mercado 10 anos de experiência, já tenho de Drogaria São Paulo, Ambev, Jequiti, fiz o rebranding da Jequiti e outras marcas aí que também estão aí no mercado. E aí aqui para vocês eu separei alguns conteúdos para a gente falar, então essa aqui é a nossa agenda, tá? Eu vou começar falando sobre o que é branding, e aí aqui a gente tem um momento que a gente vai falar tanto de marcas grandes quanto de marcas um pouco menores que vocês devem conhecer, como construir essas marcas e como que a gente pode dar vida a elas, dicas de sucesso e algumas perguntas que aqui eu vou abrir para vocês poderem perguntar. E aí, começando com o que é branding, né? O que fica mais claro, assim, eu acho que na cabeça de todo mundo, é a gente pensar em nome, pensar em logo, tagline, paleta cromática, tipografia, forma, tudo que vai, de alguma forma, para alguma campanha de comunicação, vai para o Instagram, vai para o Facebook, vai para esse tipo de comunicação de marca. E aí eu trouxe para vocês uma comunicação que eu não vou falar de qual marca é, mas que com certeza no meio do anúncio vocês já vão saber quem é. E aí eu acho que vale até esse exercício assim no chat, que eu não consigo olhar, mas o Roberto consegue. Se vocês quiserem ir chutando, deve ser essa marca, deve ser aquela, podem falar e de repente ele me fala qual marca vocês acharam enquanto tá rolando o vídeo, tá? Vamos ver se foi. If people say your dreams are crazy, if they laugh at what you think you can do, good. Stay that way. Because what non-believers fail to understand is that calling a dream crazy is not an insult. It's a compliment. Don't try to be the fastest runner in your school or the fastest in the world. Be the fastest ever. Don't picture yourself wearing OBJ's jersey. Picture OBJ wearing yours. Don't settle for homecoming queen or linebacker. Do both. Lose 120 pounds and become an Ironman after beating a brain tumor. Don't believe you have to be like anybody to be somebody. If you're born a refugee, don't let it stop you from playing soccer for the national team at age 16. Don't become the best basketball player on the planet. Be bigger than basketball. Believe in something, even if it means sacrificing everything. When they talk about the greatest team in the history of the sport, make sure it's your team. If you have only one hand, don't just watch football, play it at the highest level. And if you're a girl from Compton, don't just become a tennis player. Become the greatest athlete ever. Yeah, that's more like it. So don't ask if your dreams are crazy. Ask if they're crazy enough.
Então, aqui a gente tem o vídeo da Nike, né, falando sobre tudo isso que eles têm como estratégia de marca, e aí eu acho que é interessante pensar como isso é facilmente reconhecível quando a gente olha um anúncio deles ou de outras marcas que têm uma consistência de construção de marca, que é a gente entender um pouco por trás dessa marca, então entender qual que é a essência dela, né? Então, a Nike, ela tem muito um ponto que é, se você tem um corpo, você é um atleta. Quer falar, Roberto? Só deu Nike aqui, né? Obviamente. Boa. Boa. Porque eu acho que a Nike ela já tem o ritmo mesmo, né? Incrível como Já tem o ritmo, não tem jeito. Tá. E aí tem esse ponto, né? Eles fazem essa provocação de você ir ao seu extremo, não no sentido, tem uma brincadeira de ser o melhor do mundo, de ser o melhor, mas assim, de ser o melhor que você pode ser. Então a essência dela é esse ponto de você, se você tem um corpo, você é um atleta. E a missão é trazer inspiração e inovação para todos os atletas do mundo. Então, isso quer dizer que para todo mundo, e espero que todo mundo aqui tenha se sentido inspirado por esse vídeo que a Nike traz, enfim, todas as comunicações que eles fazem, eles trazem. Mas branding é muito mais do que propaganda, né? Então aqui a gente está vendo a parte de comunicação, falando, entendi, então é fácil, né? Falar da Nike é muito fácil, quero ver no dia a dia como que eu consigo construir isso. E para que serve o branding? Então, sempre que a gente pensa em marca, a gente entende que essa marca ela pode influenciar o negócio, então ela influencia a nossa forma de fazer e o que a gente acredita que pode construir para o futuro. Apoia a cultura da empresa, então a gente entende que influencia como cada um trabalha dentro do seu próprio negócio, ou enfim, que o time trabalha. Gera valor para o business, diferencia no mercado, então a gente entendendo esse raio-x geral da marca, a gente consegue diferenciar ela com quem ela está concorrendo e, principalmente, apoia a venda, tá? E aí, como que funciona para a gente construir branding? A gente sempre entende que tem duas etapas. A gente tem a primeira etapa, que é a estratégia, que é definir quem que essa marca é, no que ela acredita, qual é o propósito dela, né? Por que ela trabalha e como ela trabalha, qual que é a causa, se ela vai levantar alguma bandeira ou se ela não levanta, e que história ela está contando. E depois a gente vai para as expressões. Então, depois que a gente definiu a estratégia de marca e como ela acredita e como ela vê o mundo, ela começa a se expressar. Então, como que ela se comporta visualmente, quais são as características e atributos de personalidade, quais são os ativos que ela constrói, quais palavras ela usa e qual que é o tom de voz. Eu vou explicar um pouco mais com calma para vocês, mas eu vou trazer aqui um case só para vocês entenderem. Eu trouxe a Patagônia, que o fundador, que é o Yves aqui da lateral, a parte da história dele, ele gostava muito de fazer atividades ao ar livre, no tempo livre dele, e aí ele percebeu que ele queria construir uma marca de roupa, e ele falou, cara, mas roupa, o mercado é um mercado que é um dos que mais polui o meio ambiente, e tá muito errado eu querer vender roupa, sendo que eu gosto e preciso preservar o planeta. Então ele decidiu fazer uma marca que se propusesse a salvar o nosso planeta e lutar contra a mudança climática, tá? Ela é uma marca que além de moda, ela é super forte em termos de causa mesmo, né? Ela é quase uma marca ativista, que a gente pode chamar assim, mas eu acho interessante ela porque ela é bem coerente e consistente com tudo que eles constroem, tá? E aí, vai lá. Só acrescentando, eu conheci esse caso da Patagônia alguns anos atrás e o Yves era montanhista, né? A primeira modalidade dele era montanhismo. E ele era um super montanhista, assim, tipo, vivia né, escalando montanhas. E aí a primeira motivação dele era fazer produtos muito bons, produtos melhores do que os melhores que existiam na época, porque ele entendia que ele como montanhista profissional que era, que os produtos tinham que durar muito. Ele tinha uma visão de um cara apaixonado pela atividade. E aí eu acho que um componente central, essencial da marca Patagônia é exatamente produtos que duram muito. Total. A gente deu uma mochila da Patagônia para o meu filho anos atrás, e a mochila durou 10 anos. Ninguém aguentava mais olhar para a mochila e ela estava lá firme e forte. Né, não acabava, porque essa coisa da durabilidade sempre foi muito forte por trás do que ele comunicava e do que ele fazia, né? Não era só a comunicação. Né? E não só isso, né? Como você comentou que não é só a comunicação,
ele tem muito um pensamento de estratégia de portfólio de produto, em que ele passou a entender que, como as roupas e as bolsas e tudo que eles produzem duram muito tempo, né, tem uma vida aí muito grande de produto, essa roupa, ela conta uma história, porque se eu estou viajando, se eu fui com essa roupa, se eu subir a montanha, cara, tem uma mega história, por que eu vou jogar fora essa história? Então, eles, inclusive, conseguiram fazer um produto que eles consertam as roupas também que já existem. Eles falam, cara, tem uma história aqui, por que eu vou jogar isso fora? Então, eles têm essa preocupação aqui com o impacto do planeta e com o impacto das pessoas, e eles trazem isso muito como uma característica bastante ativista, e eles, inclusive, convidam, aqui nesse print do site, eles convidam as pessoas também a fazer e a atuar de uma maneira mais ativa e mais positiva em termos de consumo, tá? E aí aqui só outro exemplo também, então, eles não falam só de roupa, e aí isso eu acho interessante quando a gente olha para moda e a gente olha para branding, a gente conseguir expandir um pouco esse espaço de não só falar de coleção, mas como que essa coleção ela pode trazer uma provocação ou pode trazer um novo olhar para refletir sobre coisas e atualidades que acontecem. E aí aqui ele fala sobre como que a gente consegue também, como, né, a pessoa espectadora que está vendo esse anúncio, poderia falar com o Congresso e falar que, enfim, não tem espaço aí para quem é negacionista em termos de clima e de enfim, o contexto que a gente está vivendo ambiental. E aí, o que é bom quando a gente tem esse tipo de comunicação? Quando a gente olha para a parte de marcas que não constroem necessariamente branding, a gente fica discutindo produto e discutindo preço. Quando a gente começa a trazer layers um pouco mais, camadas um pouco mais profundas em termos de estratégia, em termos de propósito, em termos de qual é a nossa missão no mundo, a gente começa a compartilhar um propósito com os nossos públicos. Então, tanto internamente, o propósito, ele começa a fazer com que as pessoas queiram trabalhar na minha empresa, porque eu tenho um propósito que ele é compartilhado. Os usuários ou clientes, eles também passam a comprar e se identificam e falam, cara, faz parte de mim isso e eu quero, né, quero representar o que essa marca está representando aí para o mundo. E, olhando para a Patagônia, chega até a influenciar e ativistas e conseguir conectar pessoas. E aí aqui eu trouxe uma referência da Black Friday, que eu não sei se vocês conhecem deles, que eu acho que foi há uns 2 anos, que eles falaram, bom, beleza, né? Se eu tenho toda essa estratégia de não consumir, de não ter grandes consumos, de conseguir conquistar as pessoas por esse momento de garantir que as roupas durem. O que eu vou fazer na Black Friday, onde é o momento em que as pessoas mais consomem? E eu pensei nisso justamente porque a gente teve essa sexta-feira passada a Black Friday. Eles fizeram um anúncio que era não compre essa jaqueta. Então, a ideia era de você reduzir o consumo, consertar o que, enfim, a roupa que está rasgada, ou enfim, o produto que você tiver, usar novamente e reciclar. E aí eles fizeram esse anúncio, e aí é que eu acho interessante falar um pouco em termos de produto, como eles evoluíram o negócio. Então, eles têm o conserto de roupas usadas, eles têm produtos reciclados, 68% dos produtos deles são produtos recicláveis, e uso de algodão orgânico como um ponto também super relevante deles. E eles também comentaram que eles têm uma certificação que eles garantem toda a cadeia de produção de uma maneira mais ética e mais transparente, tá? Então, aqui é só para vocês entenderem um pouco como a estratégia ela se desdobra em outras questões do negócio e outras decisões do business. E aí, como, né? Aqui trazendo um pouco das ferramentas de branding que eu acho que é a parte mais valiosa e que a gente pode ajudar vocês. Aqui eu trouxe 5 principais pontos de estratégia de marca que eu entendo que são importantes. A essência, que quem essa marca é. Então, se eu tiro tudo que fica, olhando para a Nike, né? Olhando o que a gente viu agora há pouco, é a questão de se você tem um corpo, você é um atleta. E aí, o que isso é interessante? O nosso contexto sempre muda. Então, a moda, e assim como outros negócios, também mudam e evoluem. Então, quando a gente olha para a essência, é o que fica se eu pivotar ou testar novos produtos. A Nike, ela tinha roupa, ela começou a usar app. E ela começou a pivotar outros negócios que fazem sentido dentro dessa essência que ela se propôs. O propósito é por que a marca existe, ou o que eu gosto muito de perguntar, talvez que seja uma forma mais fácil, é por que o fundador
ou o time levantam todos os dias para trabalhar. Então, não vale só pagar boleto, né? Mas, assim, o porquê que a gente está aqui, qual que é o nosso algo maior que a gente está buscando. E isso conecta pessoas, tanto internamente quanto externamente. Missão, onde a minha marca quer chegar no médio e no longo prazo, que dá foco para o time sabe para onde ir e todo mundo está alinhado o que a gente precisa conquistar. A personalidade, que são os atributos da minha marca, como aí aqui eu gosto de fazer a referência como se ela fosse uma pessoa, né? Quais são as características? Ela é divertida? Ela é séria? Ela é despojada? Que tipo de atributo que a gente pode colocar na marca que direciona a comunicação e direciona tudo que a gente quer que essa marca represente para fora? E a cultura é como eu espero que meu time trabalhe, que aqui são os valores de marca, que apoia a contratação e guia o time em como fazer para a gente chegar na nossa missão enfim, conquistar o que a gente quer, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos de essência para vocês, pensando na Farm, né, que é uma marca que ela fala muito sobre ser carioca, e todos os produtos e tudo que eles fazem é muito focado nisso. Então, a essência, imagino que seja alguma coisa de falar sobre a naturalidade de ser carioca. A Lingerie fala sobre curtir, sobre se curtir, que é uma atitude. Então, essa questão de poder ter as coisas do tamanho que seja adaptável por pessoa, que tenha uma questão mais até sensual da forma de falar sobre lingerie, que é super forte em termos de território. A gente tem o Jambu, que é uma marca do Pará e de BH, são dois fundadores, que é uma marca que se propõe a falar de diversidade, e aí é bem interessante, porque ela produz bolsas, mas são bolsas que podem ser usadas independente do gênero. E aí, contando um pouco de metodologia em como a gente chega nessa essência em todos esses conteúdos que eu mostrei para vocês. A gente sempre parte assim, o início de tudo. Qualquer primeiro passo que a gente dá é falar com fundador e executivo, quaisquer executivos ou cofundadores que tiverem, para a gente ver, entender qual é a visão de oportunidade de negócio. Então, por que a gente resolveu abrir essa marca e por que a gente quis colocar essa marca no mundo? Qual que é o propósito? Então, o que a gente pretende, de alguma forma, devolver para o mundo, né? Por que a gente está no mundo e o que a gente quer devolver para ele? E olhar para o futuro e entender onde essa marca pode chegar. E aí, aqui, eu gosto muito de falar que, assim, vale sonhar. Tipo, o que a gente quer conquistar no máximo? Porque depois a gente desenha qual é o traço e, enfim, quais são os passos que a gente precisa dar para chegar lá. Entendimento do cliente. É super importante a gente ter um recorte demográfico e comportamental. E aqui eu vejo que cada vez mais o demográfico, ele começa... É importante ter esse recorte, mas mais importante que demográfico é comportamental, porque cada vez mais as pessoas estão transitando entre comportamentos e não necessariamente não necessariamente demográfico, tá? Então a gente pode falar classe A, B ou classe C, mas entender qual é o gatilho, qual é o interesse da pessoa em consumir o que a gente está vendendo. A história, entender um pouco a história do negócio dos fundadores, se a gente tem alguma história para contar, né? Ou, enfim, se teve alguma história na infância, que me fez... Eu lembrei do meu pai e aí construí. É importante saber essa história para poder apoiar a criação de marca e apoiar o conceito. Localidade e contexto, é importante a gente sempre entender qual é o contexto macro. Se a gente está vivendo na pandemia, por exemplo, é importante a gente entender a pandemia como um contexto global e o que está acontecendo nas regiões que a gente quer vender, para entender como que a gente consegue estruturar nosso negócio e também a nossa comunicação e a nossa marca. Os concorrentes, é super importante a gente mapear quem são, quais são os atributos, olhando aqui, lembrando, né, da parte de atributo de marca, assim como a gente vai definir o nosso, é importante entender os deles. Então, se eles são divertidos, se eles são sérios, se eles pretendem falar de inovação, como que eles falam dessa inovação, quais são os atributos de venda, se eles vão para desfile, se eles não vão, se eles fazem uma produção independente, se eles fazem parceria. Tudo isso é importante para a gente entender. Diferenciais e preços. E o produto, que é identificar as oportunidades de produto para a marca, considerando o produto principal e produtos de apoio, tá? Então, aqui, a gente tendo esse contexto como um todo, e aí aqui, normalmente, só para explicar um pouco em termos de metodologia, a gente faz como se fosse caixinhas mesmo,
e depois a gente junta todas essas caixinhas e fala, entendi, então o espaço que a marca tem aqui para ocupar é esse espaço aqui, que faz mais sentido, olhando para os fundadores, olhando para a história, olhando para os concorrentes, a gente faz essa equação e faz essa estratégia nascer, tá? E aí, depois que a gente construiu toda essa estratégia que eu passei para vocês, a gente vai para design e conteúdo, que basicamente são as expressões da marca, como ela vai passar, assim como vocês viram o anúncio da Nike, é como que essas expressões elas são dadas na vida real. Que aqui a gente fala de logo, a gente fala de fotografia, de cor, de ícone, de forma, e do conteúdo a gente fala de tom de voz, território de palavras. Então, se a gente está falando de atributo que a marca ela pode ser mais engraçada, ela pode ter um território de palavras que fala mais sobre meme, talvez, ou sobre, não sei, se apropriar de alguma palavra que seja um pouco mais engraçada, que tipo de engraçado, qual é o tom, se a gente quer ser bem esculachado, né, tipo, que brinca no estilo mais sacana, ou a gente quer ser uma marca que ela brinca de um jeito um pouco mais suave, ela vai ser irônica, não vai? Então, tudo isso a gente define no conteúdo, na parte de conteúdo. E sotaque, que eu acho que faz super sentido se a gente olha para uma marca como a Farm, ela não pode ter um sotaque de paulista como o meu, porque senão vai ficar inconsistente. Então, o sotaque aqui é um ponto que eu acho importante para a gente dar esse tom para a marca, tá? E aí aqui eu trouxe uma provocação até que todo mundo sabia que ali era Nike, aqui a gente sabe que é Adidas, por conta dessa consistência de marca. Então, a gente tem o uso das listras sendo sempre muito reforçado pela Adidas, e isso é muito fácil da gente reconhecer, mesmo que a marca não apareça. Havaianas, eu acho interessante a gente pensar por questão de produto mesmo, porque ela tem uma comunicação super focada em produto, mas ao mesmo tempo ela tem um tom mais despojado, um tom mais brincalhão, tem até uma questão de expressão de marca, né? Essa coisa da Havaiana, que nas propagandas tem, que ela abre e fecha e faz a brincadeira com a Havaiana, é uma coisa que cria consistência e cria reconhecimento de marca. Aqui eu trouxe de novo o Jambu, que é essa marca que eu comentei com vocês, que é do Pará e de BH, que basicamente eu gostei muito da ideia, porque eles trazem a marca como o Jambu, que é um ingrediente super brasileiro, né? E aqui, quando a gente olha no site, em termos de tom de voz, em termos de como eles se organizam, eles colocam, quando eles vão falar da Jambu, eles colocam nossa mistura e tem entrada, prato principal, acompanhamento e manual de cuidados. Então, a entrada, basicamente, eles falam sobre o que é, né? Quem é o Jambu e o que ele se propõe. O prato principal é a missão, o propósito e por que eles estão aqui. E acompanhamento é quem são os parceiros deles no negócio, no dia a dia. Então, eu acho bem interessante esse ponto. E aqui eu trouxe também a Dendezeiro, que é uma marca de Salvador, que eles também se propõem a ser uma marca a gênero, então todas as roupas e as vestimentas deles são vestimentas que são totalmente adaptáveis. E aí eles têm esse território, eles se apropriam muito do território de falar de Salvador e falar da região. E aí eles explicam, né? Então, se o Baianão já era muito lindo, agora que ele está reforçadamente muito lindo. Chegou o novíssimo macacão Baianão Duas Terras. Então, eles se reforçam, todas as coleções e tudo que eles fazem, eles reforçam a origem deles e por que eles estão aqui, tá? E aí eu acho isso super importante para a gente entender um pouco, em termos de território, que o conteúdo e o design, eles se reforçam e eles se retroalimentam aqui para a gente conseguir criar consistência de marca e reconhecimento. E aí, por fim, eu deixei aqui uma frase do André Carvalhal, que é: gostamos das marcas por aquilo que elas representam. E quanto mais significado tiverem, mais fortes e inspiradoras serão. Construir uma marca tem a ver com construir um significado. E uma vez que o significado da marca começa a surgir, ele precisa ser tratado como algo precioso. Deve ser nutrido e preservado. Por fim, acho que tenho 4 dicas, assim, principais dicas que eu gostaria de dar, que é estudar o mercado e seu público. Acho que é super importante a gente entender quem somos nós, né? O que a gente, em termos de negócio, acredita e por que a gente está aqui. Estudar o mercado que a gente está se colocando e qual é o público que a gente quer falar, para a gente ser muito consistente com o que essa galera quer de alguma forma ouvir, mas é importante que isso seja coerente com o que a gente acredita, né? Porque senão fica uma coisa muito focada no de fora e que essa história ela
se desfaz muito fácil. Então, é importante que seja coerente com o que a gente acredita, com o que o mercado está se colocando e o que o público também acredita. Se diferenciar desse mercado, entender muito bem quem é, e aí é que eu acho importante a gente entender mercado como quem está roubando o nosso montinho, tá? Então, não necessariamente é um concorrente que ele é Adidas e Nike. Talvez eu esteja brigando, a Nike esteja brigando com a Coach, porque a gente hoje usa roupa de esporte ou usa roupa que seja mais urbana, mas mais esportiva, para o dia a dia. Então, é importante a gente entender todo esse recorte macro de com quem a gente está concorrendo, quem é o montinho que a gente está brigando, para a gente entender onde a gente vai se colocar. Ser criativo dentro desse recorte. E aí aqui tem um ponto também, como a gente trabalha com startup, que eu sempre ouço que é, mas eu preciso mesmo definir qual é o público? Me dói tanto, eu quero falar com todo mundo, porque alguém vai comprar meu produto. E aí tem um ponto que é, se a gente fala com todo mundo, a gente não fala com ninguém, porque a gente não tem uma comunicação que ela é, de fato, essencial e que se conecta. Então é importante a gente sempre entender quem é esse recorte de público para a gente poder responder aos anseios e aos interesses que esse público tem. E ser consistente. Acho que tem um ponto aqui super importante também de lembrar que o nosso público, assim como eu, assim como o Roberto, assim como a Marine, assim como provavelmente todos vocês, a gente está sendo bombardeado de conteúdo o dia inteiro, todos os dias. E aí é importante a gente entender que por mais que a gente às vezes está olhando para uma comunicação, eu estou olhando para a Brand Gym todos os dias. E aí eu viro e falo, gente, não aguento mais esse azul, vamos mudar para rosa, vamos criar uma marca rosa, que azul já faz 2 meses, 1 ano que eu uso azul e eu não aguento mais. E a gente tem que lembrar que quem está fazendo a gestão dessa marca está olhando para essa marca todos os dias, mas quem não está sendo bombardeado por muito conteúdo. Então, ser consistente é a gente conseguir repetir de alguma maneira flexível nosso conteúdo para que ele seja, de alguma forma, reconhecido por quem está fora e quem não está direto olhando sempre para os nossos, né, para as nossas comunicações. É olhar o Instagram, olhar que o feed, a gente está rodando o feed, que tem muita coisa acontecendo e que de repente eu olho uma marca e falo, putz, essa marca aqui eu já sei qual é. Reparem nisso quando vocês estiverem fazendo esse scroll, eu acho que é super interessante assim, em termos de branding, olhar e falar, cara, eu sei que essa marca é a Panties, que é de calcinha aqui, se não me engano, ela é paulista, que é do tipo, já sei que ela é e já sei que é, porque ela é consistente, ela é muito clara em termos de comunicação. Então, acho que essas são as principais dicas. E aí, queria abrir para dúvidas. Não sei se o Roberto também tem alguma ou leu alguma dúvida aqui que eu possa tirar. As dúvidas que pintaram ali, eu mesmo já respondi, porque eram mais dúvidas da operação. Eu tenho 2 comentários para fazer e tenho umas perguntas também. E aí, se pintar mais perguntas lá no Perguntas e Respostas, a gente vai gerenciando. Quando você falou de certificação, né, eu recebi ontem, olha como são as coisas, né? Porque ontem veio uma mensagem do Fred Gelli. O Fred Gelli é um dos criadores, né, da Tátil Design, que é uma agência bacanérrima, né, que atende um monte de empresas, enfim, muito importantes e grandes mesmo, e eles estavam festejando a certificação da Tátil como empresa B, né? Uhum. Para quem ainda não ouviu falar, né, o Sistema B ele é um sistema de certificação das empresas em termos dos seus processos, em termos dos seus produtos, né, que são empresas do bem. Né? B vem, né, remete muito a essa história do bem. É uma organização internacional, tem empresas no mundo todo e tal, e para você conseguir uma certificação pelo Sistema B, você tem que passar por um processo árduo, né, de autoanálise, de autoajuste, né, para se encaixar dentro dos requisitos de empresa do bem. E eu não estou falando só da questão do impacto ambiental, mas de todos os vetores da sustentabilidade, né, econômica, social, enfim. E então realmente significa alguma coisa ser certificado B. E a Tátil chegou, enfim, óbvio que eles apresentaram isso de maneira brilhante, né? Eu passei 20 minutos da minha noite, né, só acompanhando, né, os vídeos todos, os testemunhos todos e tal. Mas assim como o Sistema B, né, existem uma série de outros símbolos aí que, uma vez conquistados,
agregam a marca da gente, né? Porque todo aquele significado que a gente vai construindo com a própria história, ele pode ser acrescido de novas referências quando a gente encaixa devidamente e genuinamente, verdadeiramente, né, dentro de um desses selos, né? Então, assim, os selos também são um bosque de referências, né, que a gente precisa levar em conta aí. Acho que é super importante mesmo. E eu acho que o mercado de moda é um mercado que, olhando, eu que trabalhei um tempo com causas e terceiro setor, é um setor que ele, de fato, é um diferencial, né? Você ter esse tipo de certificação de ser ético e de... Dependendo da estratégia de marca que cada um assumir, que precisa, eu acho que precisa ser muito coerente, né? Se a gente fala para fora, a gente precisa fazer para dentro. E aí a certificação ela realmente ajuda a dar credibilidade ao que a gente está falando e não ficar só um blá blá. Muito bom. Olha só, a Bruna Merlin está fazendo uma pergunta aqui que, se ela não fizesse, eu mesmo ia fazer, né? Então, vamos lá. Todo esse processo vale para marcas que pretendem ser pequenas, né? Como ser mais do mesmo é um grande desafio, né? Então, assim, de outra forma, como é que uma marca pequena faz para se apropriar desse processo, desse conceito, dessa coerência? Boa. O que eu faria é entender um pouco. Acho que tem 3 principais perguntas que vocês precisam fazer internamente, que é o que eu vejo em termos de visão de negócio. Então, tipo, o que eu quero conquistar, o porquê que eu tô aqui, que não é tão simples essa resposta. Pode parecer simples, mas se a gente para pensar, ela não é fácil de responder. Mas é um porquê no sentido de qual é o meu grande sonho. Então, eu tenho a visão de negócio, tipo, eu quero conquistar esse público e quero ganhar prêmio ou quero participar do Fashion Week. Precisa ter um objetivo assim concreto, um objetivo, um sonho a ser conquistado. E que tipo de comunicação eu quero ter, né? E como que eu quero chegar nesses lugares. Então, acho que isso super dá para absorver em termos de sendo uma marca pequena. E eu acho importante entender 2 coisas em termos de concorrente. Entender mercado macro. Então, assim, com quem que eu estou concorrendo é super importante mapear, entender quais são os canais que a pessoa fala, que a pessoa, né, ou a marca fala, como que ela vende, qual que é o modelo de venda dela, para ver se isso ajuda ou se atrapalha, né? Como que a gente pode se organizar. E olhar benchmark também. Então, olhar, putz, tem uma marca que não tem nada a ver com o meu mercado, mas explicou muito bem o Netflix. Eu vou usar exemplos grandes, mas eu acho que os exemplos grandes, por mais que eles sejam grandes, eles têm alguma simplicidade que eu acho que vale a gente pensar. Então, Netflix, quando ele entrou no mercado, ninguém sabia o que era fazer consumo de conteúdo por demanda. A gente tinha simplesmente, a gente abria a net e assistia o que estava passando. E aí ele começou explicando o que era, o que eu sirvo. Então, ele tinha uma didática que ele falava o preço lá no final. Ele só falava assim, gente, olha o que eu faço, olha o que eu me proponho, nananã, e aí depois ele vinha com preço. E conforme o negócio foi evoluindo, hoje ele já tem o preço lá e fala, assina aqui e você já sabe o que é. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer, estudo de case, que a gente pode se inspirar e garantir que, enfim, faça sentido para a gente. Tipo, nossa, essa marca aqui, a evolução dela faz muito sentido. Deixa eu ver o que ela fez. E aí eu acho que isso ajuda bastante. Aí, falando disso, então, tem visão interna, visão de mercado, conversar com pessoas, possíveis clientes. E aí, aqui, sugestão, evitar falar com o seu amigo, porque seu amigo vai ficar sem graça de falar qualquer coisa, ele vai falar o que você quer ouvir. Então, eu falaria para o seu amigo, me indica outro amigo, qualquer outra pessoa que seja nesse recorte aqui de público, que tenha esse tipo de consumo, que consuma Osklin, que consuma coach, enfim, que tenha a ver com esses concorrentes aí que vocês mapearam. E aí, tendo esse público, eu sugiro sempre fazer perguntas assim, entender o que vocês querem achar ou identificar nesse recorte, né? Então, eu quero entender como que é a decisão de compra. Eu quero entender qual marca essa galera gosta. Esse tipo de coisa é super importante para a gente poder fazer um questionário, que seja um questionário que ele seja um pouco aberto, porque se você virar e falar
aí vendo referência do iPhone, né? O Steve Jobs, ele falou, cara, se eu perguntar para alguém que tipo de celular a pessoa quer, eles nunca teriam chegado no iPhone, mas eles queriam um lugar que tivesse tudo. Então, entender nas entrelinhas o que a pessoa está querendo dizer, né? Então, beleza. No dia a dia, como que você escolhe roupa? No dia a dia, o que te faz comprar uma roupa? Você está andando no shopping, você vai lá e fala, putz, não, eu vejo no Instagram. Você clica para conhecer um pouco a marca ou para você tanto faz? Então, tem algumas perguntas que você pode fazer de um jeito um pouco despretensioso, que você entende um pouco qual é esse perfil de consumidor do seu público de interesse. E aí, juntando esses três, você consegue entender bem qual é o raio-x em termos de tudo. E aí, o que eu faria seria, de um jeito bem simples, um Excel com visão interna, quais são os principais aprendizados, visão externa, né, visão do consumidor, os principais aprendizados e de mercado, para você poder juntar esses pontos e fazer a estratégia. Você sabe, Má, que toda marca grande um dia foi pequena, né? Assim, normalmente existe uma trajetória que começa do pequeno. E eu conheço muito Roger Sabag, dono da Via Mia, que é uma marca grande. A Via Mia está presente em 270 pontos de venda no Brasil, então ela já chega uma marca de acessórios, né? Calçados e acessórios basicamente femininos. E o Roger foi meu aluno na graduação, ele já era um garoto brilhante, 25 anos atrás, e hoje é um empresário muito respeitado, muito humano, muito incrível, muito formador de opinião. E ele conta com muito orgulho a história da Via Mia quando começou na Babilônia Feira Hype, que era uma feira para marcas iniciantes aqui no Rio, que existe até hoje, que ele admite mesmo, é até uma história engraçada de ouvir, porque ele fala, nosso produto era muito ruim, mas nós tínhamos uma coisa, né? Ele e o sócio dele e tal, nós gostávamos de perguntar para as pessoas o que elas queriam, o que era bom para elas e tal. Então, mesmo vendendo um produto ruim, e ele foi meu aluno de marketing, né? Ele diz que ele aprendeu isso comigo, enfim, o Roger é muito gentil, mas era assim, é o princípio essencial de você perguntar, né? E fazer alguma coisa, não é só perguntar, né? Perguntar, registrar e fazer alguma coisa com essa informação. E aí você não precisa ser uma grande empresa, contratar um grande instituto de pesquisa para isso. Óbvio que se você tem um recurso é melhor, mas se você tem um conceito na cabeça, isso pode começar com os clientes que você já está atendendo agora. Isso pode começar com o Google Forms, com o SurveyMonkey, com uma ferramenta gratuita dessas, né? Que você, até sem respostas, consegue gerar um relatório super bacana de graça, sem pagar um centavo por isso. Então, mais importante do que ter a ferramenta sofisticada é ter o conceito, né? Claro, a necessidade e a energia, né? Para ir em frente. E aí, até complementando, Roberto, que eu que trabalhei com marcas gigantes e agora a gente trabalha com startups, que são bem esse mercado que é pequenininho, né? Assim, de alguma maneira quer crescer, mas que não tem verba, não tem condição de fazer instituto de pesquisa, esse tipo de coisa. A gente sempre fala que um recorte de público, se você falar com 6, no máximo 8 pessoas, você vai ver que começa a repetir. Tipo, os aprendizados começam a aparecer os mesmos. Aí você fala, cara, não preciso mais falar. Então, eu acho que tem um ponto que é você mesmo fazer é muito bom, porque você aprende o processo. E aí você começa a falar, tá, entendi, isso aqui a pessoa já está falando. Tem uma dica super importante que é não complementar, por mais que a pessoa esteja falando que você já está esperando, deixa ela falar, porque senão você corta, já sei a resposta, é isso? Não, deixa a pessoa falar, porque às vezes ela pode te dar insight. Mas em termos de 6 ou 8 em entrevistas 1 a 1, assim, eu acho que já é suficiente. Roberto, está no mudo. Tem uma outra pergunta aqui Bom, é um participante anônimo, não colocou o nome, mas o que você acha de usar o próprio nome como marca? O nome do empreendedor como marca? O que você vê como prós e contras? Não vejo problema. Acho que tem algumas questões só que eu acho que depende muito do negócio, assim. Qual que é a situação boa de ter o nome? A situação boa de você ter o nome é que, você constrói... Se você quer uma marca que ela tenha personalidade muito forte, que você quer reforçar, que é autoral, que é uma coisa que tem a sua assinatura, é interessante ter o nome. Se você quer ter uma coisa que quer fazer uma parceria, que você quer não construir necessariamente um nome, mas uma ideia de coletivo,
ou que você quer ter um portfólio de produto que ele pode ser um pouco mais extenso, eu acho que ter o próprio nome na marca, ele pode dar uma limitada. E aí tem uma questão de crescimento, assim, olhando um pouco para gestão de marcas que são maiores, eu acho interessante ter o nome próprio, mas ao mesmo tempo tem uma coisa do tipo, mas eu quero falar com a Ana Couto, porque a empresa, aí olhando para branding, né, é uma das maiores agências concorrente da Tati. E aí é sempre assim, não, mas e a Ana? Cadê a Ana? Então tem uma coisa um pouco de personificar demais a pessoa e que às vezes a gente pode construir outras coisas pela marca que não necessariamente a persona que está com o nome ajuda. Então, eu acho que tem esse ponto, né? Até que ponto você quer pegar emprestado o que a pessoa representa, o que o Roberto representa, e até que ponto o Roberto mais a Marina podem fazer algo um pouco mais que tenha mais charme, e aí a gente pode criar um terceiro nome que complemente, que tenha espaço para isso. Acho que você ganha mais espaço, você fica mais criativo podendo criar um nome do zero. Você sabe, Mar, que na moda especificamente, né, assim, eu tenho muito contato com esse mercado há muitos anos, né? E eu percebo uma recorrência, isso especificamente no campo da moda, da marca, de moda feminina principalmente, né, ela retratar muito as criadoras, né, a criadora ou as criadoras, né? E aí, se a marca, se as coisas vão bem, a marca dá certo, né, e os anos passam, as décadas passam, corre-se muito risco da marca envelhecer com a dona, né? Assim, e assim, a mulher de 30 anos, ela compra diferente da mulher de 40, que compra diferente da mulher de 50. Então, eu outro dia mesmo tive com a gestora de uma dessas marcas de moda feminina, estava super preocupada, porque passados 10 anos, a idade média da cliente dela aumentou 10 anos. Ela estava muito preocupada, porque a mulher de 52 não compra como a mulher de 42, né? Por conta de estágio no ciclo de vida e por aí vai. Então, uma das possíveis desvantagens, né, de criar uma associação muito direta entre o nome da pessoa e o nome da marca é até a possibilidade de envelhecimento da marca, né? Sim. E eu vejo assim, por exemplo, mesmo olhando para a marca Jambu, que eu acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada, assim, em termos de território de marca e tal, ou mesmo a Farm, enfim, essas marcas que elas têm, elas conseguem pegar o nome, vou falar da Jambu, que ela consegue pegar o nome da marca e criar um território verbal e formas de falar que faz muito sentido. Porque você consegue criar um território muito mais proprietário do que você falar, eu sou a Marina Hicken, aí eu tenho que explicar quem eu sou, por que eu tô aqui, porque não sei o que. Para aí sim, alguma coleção começar a fazer sentido. Agora, se eu vir e falo, cara, eu sou quem disse Berenice, cara, eu já tô trazendo minha mensagem no nome. Então, acho que tem essa oportunidade no nome de trazer. A Farm tem uma outra grande vantagem, né, que é o fato dela ter a Kátia e o Marcelo à frente da marca, que são duas pessoas incríveis, né, que se amam absurdo, quer dizer, não são marido e mulher, mas eles se amam muito, né, como sócios e amigos que são, e eles são muito, eles prezam muito. O próprio André Carvalhal trabalhou na Farm por mais de 10 anos, né, e hoje, enfim, está a referência que é. E a ideia da verdade ali, de trabalhar com a verdade, é tão forte que a fábrica da Farm, né, que eles estão funcionando ali mais ou menos uns 12, talvez 15 anos, é quase um ponto turístico em São Cristóvão, porque é uma fábrica, né, de roupa, né, de vestuário, mas ela é uma fábrica linda, ela é muito linda, ela é muito jardinada, ela tem muita árvore, ela tem muita flor, ela é muito colorida por dentro e por fora, ainda hoje, né, já tem mais de 10 anos de inaugurada. Na época, eu me lembro que chamavam de Farmlândia, né? A Farm era porque realmente parecia um parque temático. Nós fizemos, pelo Rio Moda, uma série de workshops lá, quando o Carlos Mack, André Carvalhal, a Ju Prete, né, a gente trabalhava com facilitadores que eram da empresa e eles abrigavam os nossos workshops na fábrica, que é linda, como eu falei, e era impressionante. Vinha gente do Brasil inteiro fazer workshop porque era na fábrica da Farm e queria conhecer como era o ambiente e tal. Porque a Kátia dizia, gente, é muito simples, não há como eu vender na loja uma roupa carioca, fresca, colorida, feita numa fábrica suja, cinza, né, assim, triste. Então, a verdade, a essência do produto tem que começar lá onde ele é concebido e produzido.
e isso custa caro, isso custa ter ar-condicionado para todo mundo, isso custa, enfim, né? Essas coisas. Mas é interessante, porque a Guta, ela fala isso, minha na Brand Gym, que ela fala que tem débito de marca, né? Então, até uma das meninas que perguntou sobre eu sou uma marca pequena, eu preciso me preocupar com branding, e a gente fala, tudo que você está construindo pode agregar valor ou te atrapalhar. Então, beleza, eu posso vender adoidado, mas será que eu estou construindo marca? E construir marca te ajuda a vender mais, a pessoa voltar para comprar mais de você, esse tipo de coisa. Então, a gente sempre entende que é super importante ter essa construção desde o início, olhando até Nubank. Estou pegando outras referências de outro mercado, mas o Nubank, desde o início, ele tinha branding. Desde o início, ele falou, cara, eu vou ter cuidado para manter a pessoa dentro de casa e eu vou ter um atendimento muito bom, onde os bancos não são bons. Então, assim, a experiência, se o cachorro comeu o meu cartão, ele vai te dar um cartão que nunca o Itaú me daria um cartão porque meu cachorro comeu. Mas ele dá. Mas, assim, se teve cartão extraviado, ele trata normal. Então, ter essa coisa do tipo, entendi, o concorrente está vindo para cá e ele nem está olhando para esse outro público aqui, como que eu faço? Então, isso é interessante de pensar em termos de estratégia, da gente sempre construir quando a gente é pequenininho, mesmo que a gente queira continuar pequeno. Acho que o importante é a gente conseguir criar reconhecimento aí de marca. Muito bom. Má, tem uma última, quer dizer, tem várias perguntas, algumas não vai dar tempo da gente responder, mas aí eu mando para você depois no relatório e a gente responde, né, assim, para o pessoal que ficou sem resposta, porque eu queria muito conseguir terminar mais ou menos na hora. Mas a Isabel Cristina, eu estou indo aqui pela ordem, ela está perguntando quais os desafios do branding para marcas que vendem no business to business, tá? Ou seja, até que ponto tem que adequar o conceito à prática quando o mercado é outras empresas. O que você diz sobre isso? Tá, eu vou conseguir responder até de uma maneira bem rápida, que é uma visão minha muito forte. Assim. Cada vez mais eu acho que o B2B e o B2C eles estão se misturando, tá? E aí, o que eu quero dizer com isso? Para mim, eu olho muito mais hoje em dia os negócios como um P2P, people to people. Então, eu estou olhando pessoa com pessoa. O Roberto é do Instituto Rio Moda, mas eu sou da Brand Gym e somos pessoas que nos conectamos. Então, o que eu quero dizer com isso? Os desafios de branding são os mesmos. Eu acho que o importante talvez seja uma adequação de tom de voz. Então, se o tom de voz ou o tipo de campanha que eu faria para um B2C, que é tipo, cara, vou para o Instagram, vou fazer uma comunicação muito mais, talvez emocional, apelativa num sentido até bom, talvez para um B2C eu tenha que ser um pouquinho mais durinho, eu tenho que falar um pouquinho mais de diferencial, eu tenho que ter um pouquinho mais de razão. Mas eu acho que da mesma forma que eu, como brand gym, eu quero ser emocionada no trabalho, todo mundo está querendo encontrar marcas que você possa se conectar como pessoa. Então, acho que respondendo, acho que é isso. Acho que o desafio continua sendo o mesmo, só que com algumas adequações de público. Eu tiro um bocado pelo Instituto Rio Moda, né? A gente atende aos dois públicos, né? A gente tem muita coisa que vai para o mercado B2C e tem uma atuação muito grande no B2B, o próprio Sebrae, né? O Sebrae é um exemplo de cliente corporativo, né? Que a gente tem atendido seguidamente. E aí não tem jeito, cara. Nos nossos instrumentos, né, de gestão da relação com o cliente corporativo, é uma profusão de nomes de pessoas, né? Eu falei com fulano, falei com Beltrano, fulano passou para o outro e tal. Então, a gente tem que fazer essa gestão, mas sempre a gente acaba caindo, né, no colo de gente, né? Não tem jeito. Eu acho que aí vale uma régua de relacionamento, depois, né, olhar... Uhum. Acho que o Roberto e eu, a gente estava falando antes do nosso papo aqui, já quem é mais sensível, né? Porque aí eu acho que fica uma dinâmica que eu acho que quando a gente olha para o B2C, ele fica mais simples, né? Tipo, eu vou fazer um discurso de venda. E às vezes para o B2B, eu tenho uns 2 discursos de venda para quem é decisor, para quem não é o decisor, mas que vai influenciar. Então tem a forma de falar, mas uma coisa que eu acho super importante ter claro é que a comunicação, ela é sempre... O guia de comunicação, de tom de voz, de como eu vou falar, tem que ser o mesmo. O ponto é como que eu adapto. Assim como a Marina, que está falando aqui com o Roberto e com vocês, é uma, quando eu saio, vou falar com as minhas amigas, é outra, mas é a mesma Marina. Eu não existe mais essa coisa de botar a máscara, agora eu sou a Marina do trabalho, depois eu saio, vou ser uma outra Marina. Então, o tom, ele permanece, a forma só de falar com cada um, a abordagem que muda. Maravilha, muito bom. Excelente.
Olha só, acho que a Marina já saiu, né? A Marina do Sebrae disse que não ia poder ficar até o final, mas eu queria fazer uma palavra final aqui em nome do Sebrae, a Amparo, né, que foi quem nos localizou e quem nos convidou para participar desse projeto, está presente aqui. Bem-vinda, Amparo, que bom que você esteve conosco. A gente está com 2 ou 3 perguntinhas aqui que não foi possível responder dentro do nosso tempo, Rodrigo e a Áurea, mas eu garanto a vocês que a gente responde aí nos próximos poucos dias, tá? Eu vou direcionar para a Mar e a gente assim consegue dar sequência, porque termina, mas não termina, né? Porque nunca termina, né? Na verdade, o conhecimento ele é infinito, né? E se a gente foi capaz de gerar aqui interesse por continuar, né, a busca, né, por referências e por mais conhecimento, eu já fico feliz, já ganhamos aí o início de noite. Né? Bom, eu também me coloco à disposição por e-mail ou LinkedIn, ou enfim, o que vocês quiserem trocar, estou por aqui. Maravilha, muito bom. Então tá, quinta-feira a gente faz o 6º da série de 6, aqui com o Sebrae Maranhão, com Patrícia Rodrigues, falando sobre gestão de relacionamento com clientes. Ela é bárbara, Patrícia é uma unanimidade, todo mundo que conhece adora, pessoa muito competente, muito experiente, muito leve e até mesmo, enfim, especialmente gostosa de ouvir, porque ela tem muito humor e tal, muito senso de humor, ela é uma delícia de palestrante. Então, não percam, quem não se inscreveu ainda, não deixe de entrar lá no link e se inscrever para a gente estar junto na quinta-feira. Olha, Má, eu vou printar depois o chat aqui para te mandar, porque você está dando elogio para a sua fala e eu fico muito feliz com isso. Bom, faço questão aqui de gravar esse bate-papo para a gente ter essa referência depois. Tá? Boa. Valeu, gente. Obrigado a vocês. Obrigada. Bom final de noite aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.